acaba de ser indicado para passar por uma sabatina, o possível e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula indicou, de fato, Jorge Messias, que atualmente é advogado-geral da União. Essa indicação foi oficializada após um encontro que aconteceu agora há pouquinho lá no Planalto, né? Aliás, a reunião foi no Alvorada, Palácio da Alvorada, uma reunião que não estava programada, não estava constando na agenda oficial do presidente Lula, mas que serviu para oficializar, então, a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, que pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Já quero te ouvir, então, deputado Tito Barrichello, porque, apesar do nome ser bastante rejeitado lá no Senado, indicações, inclusive, do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que Jorge Messias pode não passar nessa sabatina, Lula insiste e faz a sua vontade prevalecer. O que o senhor espera que pode acontecer numa eventual sabatina? Aliás, essa sabatina agora já é certa, né? Não é eventual. Porque nós vimos Paulo Gonet com 45 votos, passando ali, né, com uma diferença muito apertada. O senhor acredita que o Jorge Messias vai ser aprovado nessa sabatina no Senado? Berenice, deixa eu fazer uma colocação antes de responder isso para você. É algo muito triste. Veja bem, nós temos o Supremo Tribunal Federal com 11 ministros que tratam da questão constitucional, que deveriam ser juízes de carreira, porque, em regra, todo o ordenamento jurídico passa pela Corte Suprema. E ao invés de nós termos juízes de carreira, em vez de nós termos juízes que atuarem em primeiro grau, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, nós temos políticos. Temos pessoas que não têm qualquer condão jurídico. Vamos lembrar de quem é o Messias, né? O Messias praticou um crime, Berenice. Vamos lembrar que é o crime de fraude processual. Esse ministro, que agora é indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele praticou um crime gravíssimo previsto no Código de Processo Penal quando se predispôs, vocês lembram naquela gravação? Quando se predispôs a ir ao encontro do ex-presidente Lula para fraudar a Lava Jato. Houve uma conversa, então, né, entre Lula e a Dilma, em que eles combinaram que Lula iria assumir um cargo no ministério para trazer o foro, né, para Brasília e tirar o foro da Lava Jato do juiz de primeiro grau, do então ministro juiz Sérgio Moro. Isso se chama fraude processual. Quem era o instrumento dessa fraude processual? O indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Como disse a Dilma na época, e ela estava, segundo consta, com gripe, ela falava o Messias resolve. Quem era o Messias, que era o menino de recado da Dilma e do Lula, que iam fraudar toda uma estrutura investigativa de dezenas de bilhões de reais desviados dos cofres públicos, Berenice? O indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora eu pergunto, que país que nós vamos deixar para nossos filhos, né? Com uma cúpula constitucional que fica sem medir, sem prazo, porque é vitalício, são jovens, 40 e poucos anos, vão ficar até os 75 anos no poder. Nós vamos viver uma ditadura do Poder Judiciário. Agora, respondendo especificamente a pergunta, eu vou cobrar dos senadores da República, dos 3 senadores da República aqui do estado do Paraná, Úrio Visto, Arnes, Sérgio Moro, que votem de forma contrária. Não é possível que nós tenhamos um ministro do Supremo Tribunal Federal que é o menino de recado do Lula e da Dilma, e que se predispôs a praticar o crime de fraude processual, que na época só não ocorreu em virtude de uma decisão judicial que impediu isso. Então, eu vou cobrar, eu vou usar a tribuna segunda-feira sobre isso. Estou extremamente triste como conhecedor do curso de Direito, como formado em Direito, como mestre em Direito, em virtude dessa escolha. Essa escolha demonstra uma falta de respeito com a sociedade. Está se colocando
para ser juiz, e nada mais é do que um juiz, está se colocando para ser juiz, o menino de recado da Dilma e do Lula. Será que é isso que nós queremos para o nosso país? Então, eu vou cobrar dos nossos senadores, porque é inadmissível, Marisa. É inaceitável. Sabe? Está na hora de passar o Brasil a limpo. E escolher ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um vínculo com a Constituição Federal, que seja juiz de carreira, chega. Ninguém aguenta mais político no Supremo Tribunal Federal. E não tenho nada contra político. Político tem que exercer cargo político. Não há problema nenhum. Agora, querer se portar como juiz, usando toga, dizendo que é imparcial. Veja bem, o primeiro requisito para ser juiz é a imparcialidade. É não ter um vínculo com as partes. Como que você vai julgar alguém se você tem um vínculo extremado? Por exemplo, como que eu, né, que sou delegado de polícia hoje, mas que sou político, iria julgar, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro? Eu estaria impedido, é lógico que eu estaria impedido. Eu tenho um relacionamento pessoal, eu tenho um relacionamento profissional, não é possível. Agora, escolher o Messias, como diz a Dilma, o Messias, para gerir os julgamentos de cunho constitucional no Brasil, não podemos aceitar, não. Acho que temos que fazer uma manifestação pública, vou usar a tribuna, já falei segunda-feira, vou oficiar o governo federal e vou oficiar o governo Trump também, de que o Supremo Tribunal Federal está sendo mais do que nunca dominado por um grupo que está colocando lá seus amigos pessoais para se perpetuar no poder.